Eu queria convidar o Oberon, então, para vir aqui e trazer para nós a sua fala. Quando nós estávamos construindo o 8º Congremov, né, uma coisa que a gente sempre pensa é trazer outras visões de mundos, como a gente já reforçou, numa perspectiva de que, às vezes, o Oberon estava compartilhando com os amigos, a gente, ou pelo menos no MOV a gente tem feita essa visão para dentro de nós, a gente no movimento espírita às vezes acaba ficando muito fechado, né? A gente faz um congresso só com palestras espíritas, a gente vai no aniversário só dos amigos da casa espírita, a gente só sai com os amigos espíritas, a gente só assiste palestra espírita, a gente só ouve música espírita. Aí, quando a gente trouxe, ou foi convidar as pessoas, mas você quer que eu fale de quê? Eu quero que você fale da sua vida, porque de espiritismo a gente já tem muita gente, então eu queria que a gente... E essa é a nossa ideia aqui hoje, trazer outras visões de mundo, ou seja, outras pessoas que estão realizando isso que a gente está sonhando aqui de futuros regenerativos, que a gente está vislumbrando, já tem pessoas fazendo. Então, a Fernanda trouxe aqui a trajetória dela de realizações, né? Ela não trouxe aqui, quem sabe a gente possa fazer uma organização de agroecologia. Não, é o que está acontecendo, é o real. E, de novo, então, agora aqui, o Oberon, que é professor de yoga, eu vou rapidamente também trazer uma pequena mini-bio dele, depois ele vai complementar, obviamente. Formado em Educação Física, com pós-graduação em Nutrição Humana e Saúde pela Universidade Federal de Lavras, e uma outra pós-graduação em Yoga pelo Instituto Lonavla, que se fala? Lonavla, na Índia. Autor de alguns livros, ele trouxe alguns livros depois para apresentar para a gente, e ele falou que não tem como levar esses livros de volta, então, por favor, comprem todos que ele trouxe. E autor e diretor, e aí sim, foi o nosso primeiro contato, né, no MOV com ele, quando ele nos trouxe uma fala sobre o documentário do qual ele é diretor, o documentário Muco, e certamente ele vai poder falar mais. Oberon, uma alegria recebê-lo, um prazer e uma honra tê-lo aqui agora de forma presencial, já que a primeira vez foi online, né? Fica à vontade, seja bem-vindo. Muito grato. Oi, boa tarde. Bom, primeiramente, eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, compartilhar outras visões de mundo, né? Tem tudo a ver com biodiversidade também, a gente entender que na ecologia profunda a gente também considera o nosso campo anímico, as nossas percepções, a nossa crença, as diferentes formas de entender e interpretar o mundo. E isso só enriquece a gente, né? Da mesma forma que a perda da biodiversidade vai deixando a teia fraca, a perda das multi-ideias vai deixando a gente ignorante, né? A gente começa a ver o mundo só a partir de um prisma, e eu imagino que se a gente olhasse o mundo desde um lugar, por exemplo, com a visão de que tudo bem extrair minério de toda a Amazônia, a gente não teria mais Amazônia e precisava de um contraponto. Enfim, a gente poderia trazer muitas visões de mundo que destroem o planeta, e a gente tem visto isso. E a gente tem feito muito bem isso, né? A gente tem destruído muito bem o planeta. E, felizmente, existem essas forças de resistência onde a gente mantém o nosso ver, o nosso enxergar diferente, a gente procura propagar isso, ainda que com todas as resistências que existem, especialmente quando elas vão contra os interesses hegemônicos, tipo do capitalismo, né? Então, a gente trazer esse tipo de conversa, de alguma forma, fere o interesse daqueles que têm uma visão muito imediatista e esquece que as próprias futuras gerações dessas pessoas estão condenadas por elas, né? Mas são tão egoístas que nem os netos, bisnetos entram na conta, né? Então, gostei muito da fala do Helder, seguida da Carol, depois da Fernanda. Acho que está
muito casado e eu não quero sair dessa linha. Tá? Não vou ficar tanto no meio ambiente, vou entrar mais na parte ética, filosófica. E eu fui convidado para estar falando sobre a ahimsa, né, sobre a não violência ativa. E então vou complementar um pouquinho de onde eu venho. Meu avô era espírita e meu pai, graças ao meu avô, o meu pai teve a oportunidade de fazer estudos de forma independente, ter o discernimento de buscar o seu próprio caminho. E ele se deparou com o yoga e eu cresci então num lar muito ecumênico, com vários livros de Emmanuel, especialmente de André Luiz, mas de outras, de Ramana Maharishi, de Krishnamurti, de outros tantos pensadores. E o yoga ficou muito forte na minha família por conta do mestre Paramahansa Yogananda, que foi a grande inspiração do meu pai, e por isso ele adotou uma dieta vegetariana por conta dos ensinamentos do yoga. Conheceu minha mãe, contagiou minha mãe, e aí eu nasci. Eu já nasci num lar vegetariano, então eu nunca comi carne. E há 40 anos atrás, pensar nesse cenário era o tempo todo estar sendo questionado e especialmente eles, né? Eles eram colocados como, de certa maneira, irresponsáveis, porque eles cresceram comendo carne e decidiram parar de comer carne depois de adultos. E a gente nasceu e estava crescendo sem a carne, então para os médicos era: não vai crescer, não vai acompanhar cognitivamente, vai ser débil em muitos setores biológicos, cognitivos e tal. Então, nesse sentido, a gente teve sempre essa vontade de ir provando o contrário, desde pequenininhos. A minha família é um pai, a mãe e uma ninhada. Tá? Somos muitos mesmo. Eu não sei, hoje falar que são 5, as pessoas já falam: nossa, muita gente, 5, mas nós somos em 10. Então, é uma galera. E o legal é que todo mundo cresceu vegetariano. E hoje, dos 10, 7 são veganos. Meu pai e minha mãe se tornaram veganos depois dos 7 se tornarem veganos. Aí a gente fez um motim e eles foram obrigados a se adequar a gente. Mas a questão do veganismo nem é tanto a pauta aqui, embora esse nome ele retrate bastante a pauta aqui. Mas eu não quero me prender a esse nome. Eu milito pelos animais desde 2003. Então, tem alguns anos que eu faço isso. Minha abordagem foi modificando ao longo do tempo. Uma vez que você se depara com a verdade, né, porque eu cresci lacto-vegetariano. E foi aos 20 anos que eu me dei conta que eu continuava financiando a morte dos bezerros, das vacas. E isso não estava alinhado com o que eu queria para o mundo, né, com esse amplo respeito e tal. E aí eu acho que é aí que eu posso entrar no meu tema. Não violência dentro do yoga é considerado o maior princípio, o princípio mais importante a ser observado e respeitado. No sânscrito, em algumas literaturas, na verdade em uma, na literatura mais importante, que vem os Vedas, os 4 Vedas, diz assim: Ahimsa Paramadharma. Ahimsa é o mais alto grau do Dharma. Dharma seria o senso de justiça, as leis, o grande propósito, a vontade divina. Seria o Dharma. E a Ahimsa está no topo disso. Ahimsa significa não violência.
Então, a premissa básica de uma vida equilibrada e justa é observar a não violência. E eu carreguei isso com muita força, assim, né? Eu cuidei muito da forma que eu ia transmitir essa informação que é tão desgostosa para as pessoas, incomoda tanto. Então, buscar um jeito diplomático de não ferir a rinça na hora de falar sobre a rinça, né? Falar sobre o direito de seres inocentes e inofensivos. E aí, dentro dessa jornada, eu fui adocicando cada vez mais o meu falar, porque eu via as pessoas ficando incomodadas e meu ímpeto não era o de brigar, era sempre de me tornar amigo daquele que eu estou querendo convencer, né? E aí eu fui fazendo isso, só que foi ficando tão doce a minha fala que as pessoas terminavam e falavam: nossa, muito legal o jeito que você fala, assim e tal. Voltava para suas casas e a vida continuava tudo igual, né? Tipo, era só bonito aquele momento, era tipo, nossa, eu fiquei num estado meditativo depois de te ouvir. E eu não queria isso, eu queria chacoalhar a ponto de fazer as pessoas pensarem, né, sobre. E aí eu comecei a colocar elementos um pouquinho mais reais para a minha fala. E aí as pessoas começaram a se incomodar de novo. E aí eu vi que o incômodo, na verdade, era muito importante. Eu precisava incomodar as pessoas. E o incômodo não significa violentar as pessoas. Dependendo de como as pessoas se sentem incomodadas, na verdade, é uma violência que elas identificam dentro delas que gera esse incômodo. Então eu fui trazendo cada vez mais detalhamento sobre o que acontecia. E era sempre os animais, e alguém vinha e falava: você está falando dos animais, mas tem crianças passando fome. Aí eu, bom, gente, mas para as crianças passando fome, existem organizações, existem advogados, existe a justiça, direitos e tal. E eu fui levando a minha caminhada falando isso. Que hoje eu olho para isso e eu acho a maior baboseira, sabe? E aí foi só em 2015, tá? Comecei em 2003. Foi só em 2015 que eu fui surrado por outro choque de realidade, que é as lutas sociais. Que até então, para mim, era uma causa digna, super importante, mas já existem pessoas fazendo isso. A causa animal são poucas pessoas. E escutar que eu só conseguiria o que eu estava buscando, passando pela questão social, caramba, fez eu rever um monte de coisa. Eu fui entender que, na verdade, eu precisava muito mais da militância ativa para a libertação humana do que eu ficar plantando uma ideia que tinha certo grau de fertilidade, mas que, no final das contas, mantinha a estrutura da opressão intacta. E aí eu fui descobrir que falar das questões sociais era ainda mais impactante, especialmente para o meio que eu circulava, o meio do yoga. De pessoas, em sua maioria, brancas, de classe média alta, pessoas muito identificadas com os seus privilégios, muito distantes da natureza, para a gente falar de Gaia, para a gente falar dos ciclos naturais, para a gente falar da causa indígena, para a gente falar da importância da maior bomba biológica que existe no planeta, que é a floresta amazônica, para a gente falar de qualquer coisa, existe realmente pequenos domos cor-de-rosa onde essas pessoas estão inseridas, e elas irem para uma aula de yoga
2, 3 vezes por semana, de verdade, elas se convencem de que estão em dia com a espiritualidade. E ponto. Faz um pranayama, faz 3 minutos de meditação depois da prática, depois do shavasana, e já está tudo certo. E eu meio que me vi nesse lugar. Não nesse retrato, porque eu nasci na roça, eu moro na roça, tenho minha agrofloresta, trabalho educação ambiental, mas eu não entrava nesse mérito. E aí eu fui ver que mexer no privilégio das pessoas é um desafio muito, muito, muito grande. E as pessoas selecionam muito bem o que elas entendem como justo para elas e o que pode levar elas a uma mudança ou não. E no final das contas, tudo aquilo que elas escolhem é o que é conveniente para elas, né? Então, em determinado momento, falar sobre o capitalismo, ela tem um comérciozinho, ela já acha que está mexendo no tendão de Aquiles dela, né? Falar sobre a causa indígena, aí já virou uma coisa, enfim, é muito louco, especialmente depois de 2018, onde a extrema-direita teve o feito, muito bem feito, de rachar o país no meio. No meio não, tá? Muito menos que o meio, só que faz muito barulho, né? Aí fica com a impressão de que é meio a meio. E só de falar isso, pronunciar isso, eu sei o peso que é, sabe? Só de mencionar a extrema-direita, eu já sei o peso que é. Assim, de ver irmãos e irmãs, sabe, que estudam as palavras de Cristo e tal, que tem uma visão mais analítica, como propõe Kardec, mais científica, como propõe Kardec, entrando no discurso de um Bolsonaro, era tipo, mano, acho que não entenderam nada. E aí, depois disso, por que eu estou entrando nesse aspecto que não é o ponto aqui, tá? Eu só imagino que a gente esteja na mesma página, por isso eu estou falando isso, tá? O ponto é que depois dessa cisão, dessa ruptura, desse corte na sociedade que resolvia todos os conflitos falando de futebol, e hoje não mais, eu não posso mais falar de meio ambiente, porque eu já ganho um monte de rótulo. Eu já sou petista, esquerdista, eu já sou abortista, eu já sou... Porque eu falei de meio ambiente, porque eu falei do básico da nossa sobrevivência. E aí dá para imaginar que pessoas que detêm muitos privilégios gostam do discurso da defesa dos privilégios, da manutenção das elites, da manutenção do status quo. Então, dentro do meio que eu circulo, de repente eu fui vendo que falar sobre lutas sociais era uma afronta. E eu fui me envolvendo cada vez mais para ter melhores argumentos, para também rever os meus privilégios e ver onde eu podia estar oferecendo espaço para essas pessoas que são marginalizadas, né? Tiradas do centro e colocando nas margens, onde eu podia estar dando mais voz, onde eu podia estar me empenhando mais. E aí, é claro que depois de tudo isso, meu veganismo ganhou um outro cenário, uma outra roupagem, porque agora eu parto do olhar político. Não o político se vai ser PT ou se vai ser PL, mas político no sentido existencial, de cidadania, da polis, né? De cuidar
cuidar da nossa casa, cuidar do nosso espaço e reconhecer que todas as interações são políticas. E é claro que eu viajava dando muita palestra, muita mesmo. Eu viajava todo final de semana. Final de semana tem 2 dias só. E às vezes eu dava 5 palestras em um final de semana. Então, assim, era uma parada de achar que eu tinha uma responsabilidade de mudar o mundo. Eu sei que eu ainda tenho, mas eu sei que não é minha só, né? E aí eu falava o tempo todo nesse movimento, assim, me desgastando, inclusive, mas sempre com esse viés muito do karma individual, de você faz bem a sua parte, de não olhe para a sujeira do mundo, sabe? Não se prenda a pensamentos negativos, não polua a sua vida com baixa vibração, sabe esse papo assim? E aí, depois disso, quando eu comecei a falar sobre temas que fugiam à questão espiritual, as pessoas deixaram de me convidar. Eu comecei a ser, tipo, dentro do meio do yoga, eu sou uma pessoa que as pessoas sabem o nome. Às vezes nunca tiveram uma relação, mas sabem o nome. Porque eu realmente ia em tudo que é estúdio de yoga, centro de yoga, formação de yoga e tal. E de repente, era o cara que entrava lá para falar de política. Ninguém queria ouvir sobre isso. Ninguém queria entrar no mérito do o que eu estou fazendo na minha vida pessoal, especialmente quando as pessoas escutavam que elas precisavam fazer alguma coisa e que elas sabiam que precisavam fazer, mas elas optavam por não fazer porque era conveniente, especialmente porque ninguém fazia. Então, todo mundo vai levando desse jeito. E aí, de repente, alguém vem e fala, não, você, mesmo que ninguém esteja fazendo, você precisa fazer. Isso faz parte do yoga. Yoga significa a gente ter uma vida mais alinhada com o Dharma, com as leis espirituais, com o plano divino, com a justiça. Então, a gente precisa olhar e reconhecer onde está a injustiça, para a gente caminhar em concordância com isso. E as pessoas adoravam a antiga interpretação, sabe? Aquela que não envolvia nenhuma responsabilidade. Era só poesia mesmo, né? Porque a gente gosta de poesia e o yoga, ele é repleto de poesia. Então, as pessoas gostavam daquilo que não mexesse em si. E aí, eu acho legal, já vou entrar mesmo no tema, eu acho que essa toda é uma introdução de 20 minutos, que é assim, geralmente as pessoas entendem yoga como uma faceta do hinduísmo. Eu acho que a maior parte das pessoas fazem essa relação, né? A gente, quando pratica yoga, ou a gente vai a um centro de yoga, tem sempre um Shiva Nataraj, né? O Shiva dançarino. Tem imagens de Krishna, às vezes tem incenso, às vezes tem mandalas com certas divindades. E nada disso é yoga, tá? Só para deixar muito claro. E elefantinhos, O Om é yoga. Mas todas as imagens de Ganesha, né, aquele deus com cara de elefante, isso não é yoga. Yoga é uma ciência da autorrealização. Da mesma forma que quando as pessoas às vezes perguntam, o espiritismo é uma religião? E eu escuto várias pessoas falando, não, uma doutrina, um estudo e tal, para sair desse campo dogmático, né, da institucionalização do credo, né?
e ir para um lugar mais investigativo mesmo, né? Onde a gente emancipa a nossa inteligência para que ela seja livre para pensar a realidade a partir de um lugar, isso, de inteligência mesmo, né? Com essa liberdade. Claro que com alguns parâmetros que nos ajudam de acordo com a nossa identificação. E o yoga é exatamente a mesma coisa, tá? O livro célebre do yoga, chamado Yoga Sutra, do sábio Patanjali, é um livro que foi escrito mais ou menos 2 séculos antes de Cristo, e ele é considerado o marco do yoga no sentido... Já existia yoga muito antes disso. Alguns arriscam dizer que o yoga é do início do Neolítico, 8.000 anos atrás. Mas os dados históricos mesmo seria de 900 anos antes de Cristo, dentro de uma tradição oral, Guru Parampara, ou seja, de mestre para discípulo. E aí as primeiras escrituras nascem nesse período de 300 anos antes de Cristo, com uma língua chamada Brahmi, que ela vai evoluir para o sânscrito, numa grafia chamada Devanagari, a grafia dos deuses. E aí, o yoga já vinha sendo falado, especialmente na parte final dos Vedas, uma parte que chama-se Upanishads, onde fala dos Vedas a partir de um lugar bastante filosófico. Traz a natureza do eu, a investigação do eu, a alma, o que é a alma, a migração entre corpos, né, o conceito de reencarnação, tudo isso está nas Upanishads. No finalzinho, a parte mais filosófica, que é a parte minúscula dos Vedas. O resto dos Vedas é todo como você faz o ritual, como você não sei o quê. E essa parte grande deu origem ao hinduísmo. Tá? Rituais, essas coisas todas, hinduísmo. Bem mais recente, algumas literaturas desenvolveram o conhecimento dos Vedas, esse conhecimento espiritual, a partir de histórias, contando histórias. Então, para as pessoas mais leigas, com menos facilidade de entrar em searas filosóficas mais profundas, eles contaram histórias, grandes sábios contaram histórias de um mestre que aí teve um filho e aí cortou a cabeça do filho sem saber, aí sacrificou um elefante para colocar no lugar. Foi contando essas histórias. E todas essas histórias se tornaram crenças. E evoluiu para o hinduísmo. Tá? E o hinduísmo, então, é uma coisa gigantesca baseada nessas histórias que continham um conhecimento intrínseco que era a vontade desses mestres de passar. O yoga não. O yoga, ele ignora todas as histórias e ele fica só com o suco da parte filosófica. Tanto é que o Yoga Sutra de Patanjali, esse documento, que é o documento que sistematiza o yoga, não tem qualquer menção a Shiva, a Vishnu, a Brahma, não tem qualquer menção a nenhum deus, não tem qualquer menção. Ele fala de um princípio, no momento que ele fala de Deus, ele fala de um princípio que é Ishvara Pranidhana, que é a fé de que existe algo sobre o controle. Existe algo que mantém, mas ele em momento algum cita ou personifica alguma divindade, e o yoga vem daí. Tá? Então achei importante trazer essa breve observação, porque a gente sempre vai se deparar com o yoga no meio do hinduísmo. Tá? E é justo que isso aconteça, porque ele nasce num contexto hindu. Então, a gente vai entrar numa escola onde todos são hindus, na Índia, então vai ter a sua divindade, o seu mestre e tal, e o yoga vai estar ali. Se o yoga nascesse aqui, na capital, na terra do Evangelho, com certeza teria, né, Jesus Cristo, teria, não sei, dependendo
da linha teria a Virgem Maria, né? E a gente teria a filosofia do yoga da mesma forma. O hindu ia poder pegar sem nenhum problema. Tanto é que hoje, em um acampamento na Palestina, que está sendo dizimada, existe uma professora muçulmana dentro desse acampamento, trabalhando com as crianças com o yoga. Né? Então, legal a gente observar. Eu, durante 12 anos, dei práticas de yoga dentro de um colégio franciscano para freiras. Né? Então, muito legal a gente pensar que yoga não tem relação com religião. Ok? Estamos aí? No mesmo lugar? Show. E aí, nesse documento do sábio Patanjali, ele trata o yoga a partir de um olhar metodológico. E ele começa a metodologia do yoga por 2 passos. Um são os passos baseados na ética com o grupo, chamados yamas. Então, as coisas que eu devo me controlar para não prejudicar o outro. E o segundo passo são os niyamas, as coisas que eu devo observar na minha solitude, quando eu estou sozinho. Então, são 5 passos, os yamas, aqueles que eu devo me controlar com relação à sociedade. O primeiro passo é ahimsa, não violência. Tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é verdade, veracidade, não apresentar falso testemunho. Certo? O terceiro passo é não roubar, não obter aquilo que não é seu por direito, ou aquilo que você não mereça ter. O quarto passo é a não promiscuidade. O quinto passo é a não possessividade, a não ganância. São as 5 observações que a gente deve ter para ter uma vida plena, justa, alinhada com o Dharma, com a vontade divina. Os outros 5 com relação a mim é limpeza, estar limpo, cuidar da minha limpeza, do ambiente que eu vivo, e aí, se a gente for estender uma visão um pouquinho maior, cuidar do nosso planeta, né? Não poluir a água, o ar, o solo, os biomas no geral. Para isso, a gente vai ter que, obrigatoriamente, proteger os povos originários, porque eles representam 8% da população mundial, mas são eles responsáveis por 80% de toda a área preservada do planeta. Então, assim, se a gente quer manter limpo o planeta, é uma obrigação que a gente cuide e defenda os povos originários, para manter a biodiversidade e tudo mais. Depois vem quando a gente está satisfeito, me foge a palavra, mas esse estado de contentamento é a segunda. Estar contente, estar bem, né, sem o tempo todo ficar obcecado por coisas e querendo cada vez mais. Depois vem disciplina, né, aceitar, sim, ter essa disciplina interna de você fazer todos os dias o bem, conforme você acredita que é o bem. Depois estudar, tá? Estudar mesmo. Ter acesso às escrituras, aos conhecimentos daqueles que vieram e trouxeram. E, por último, ter fé de que nós estamos sendo assistidos e existe um grande arquiteto para tudo isso. Esses são os yamas e os niyamas. Depois vem posturas, sabe? Postura que todo mundo acha que yoga é postura. Depois que a gente observa tudo isso. Depois vem pranayama. Depois vem pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Só depois. Mas a gente começa com os pilares éticos. Por que eu estou falando isso, sendo que era para eu estar falando só de não violência ativa? Porque quando Moisés desce do Monte Sinai, ele traz as tábuas da lei. E ali diz, amai a Deus sobre todas as coisas,
Não matarás, não apresentar falso testemunho, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, ou não promiscuidade, da forma que a gente queira interpretar, e ponto. E essa mensagem vale para os judeus, porque está na Torá, e vale para os cristãos, porque está no Velho Testamento. E o próprio Jesus reconhece as grandes leis do passado, né? Então ele reafirma esse ponto. Então a gente vai ver que no Espiritismo isso também é assinado embaixo, né? Essas, nem vou falar como normas, nem como moralidade, mas esses preceitos éticos. Quando a gente vai para o budismo, Buda nasce 500 anos antes de Cristo. Ele não era budista, obviamente, né? Mas a partir dos ensinamentos dele nasce o budismo. E os primeiros passos do budismo é chamado de o caminho óctuplo do Buda. E do que consiste o caminho óctuplo do Buda? Não agredir, não mentir, não roubar, etc, etc, etc. E aí a gente vai para as tradições Yorubá, que vão influenciar as tradições de matrizes africanas aqui no Brasil, e os princípios são os mesmos. E quando a gente entra numa comunidade, numa aldeia indígena, a gente vai observar que esses princípios são os mesmos. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque são princípios universais, que ninguém inventou. Não foi o mestre. Pô, o mestre que inventou esse devia ser o mestre de todas as religiões. Não foi, não teve. A gente nasceu com. Isso é da nossa natureza. Inclusive, nem se limita à natureza humana, à natureza dos animais. Existe um princípio ético que para alguns é mais fácil observar, para outros não. Mas para nós humanos isso é muito claro. E o nosso corpo denuncia toda vez que a gente vai contra esses princípios. Se você sair aqui depois dessa palestra, se você conseguir ficar acordado até o final dela, e você sair do portão para fora, e duas pessoas estiverem se batendo, o seu corpo vai reagir. Você não vai pensar, peraí, deixa eu ver por que ele está batendo nesse outro aqui. Não, tem que saber os dois lados da história e tal. Não, você não sabe de nada e o seu coração já vai fazer assim, ó, sua mão já vai ficar trêmula, de repente você já vai ter sudorese só porque a violência esteve estampada na sua frente. O seu corpo denuncia que aquilo é contrário à sua natureza. Beleza, isso é uma coisa bem prática, bem tangível, mas e com relação à verdade? A natureza também trouxe a verdade para dentro da gente? Sim. Basta a gente observar, uma vez que você foi enganado por alguém que você ama, independente de como seja o seu campo de interpretação daquilo, independente de passar pela cognição ou não, o fato de você ter sido enganado, você ter sofrido com a mentira, dói. Você se sente, às vezes, muda a sua respiração, sabe? Tipo, porque você foi enganado. O seu corpo denuncia aquilo que é contrário à sua natureza. E todos esses princípios espirituais são o alicerce, a matriz da nossa natureza. E isso vale para não roubar. O conceito de posse é um conceito muito novo, mas o conceito a relação de afeto com aquilo que eu coloquei, a minha energia, o meu tempo, de identificação com alguma coisa, ele é real, ele existe, em toda a natureza, inclusive. Né? Se você deixa aquele ursinho de pelúcia com o seu cachorrinho pequenininho, vai chegar uma hora que ele vai ter a sensação de que é dele. E aí alguém vai lá e tira, você sente de novo a injustiça dentro de você. Não é uma invenção cognitiva. É uma resposta interna. Então, tudo o que acontece, na verdade, se a gente estiver mais sensível, mais alinhado com a nossa matriz energética, com a gente vai começar a ver o quanto de coisa errada existe no nosso entorno.
poxa, ficar o tempo todo tirando embalagem das coisas, se você tiver a sensibilidade que você tirou aquilo lá e jogou dentro de um cesto de lixo, e aquilo vai para algum lugar que, se você sabe que o plástico, a gente diz que são 400 anos para se desfazer, mas na verdade a gente nem sabe, porque o plástico ainda não tem 400 anos para a gente saber se com 400 anos ele vai se desfazer. Tudo isso, se a gente tiver sensibilidade, a gente vai observar que não está legal, né? Então, quando a gente fala dessa sensibilidade e dessas indicações internas que brotam dentro da gente, o que faz com que a gente faça errado, na maior parte das vezes, é o desconhecimento. Eu não sei. Eu nunca parei para pensar sobre o lixo. Vem o lixeiro e leva. Eu nunca parei para pensar que uma monocultura significa uma área que existia biodiversidade, existia floresta, existiam animais, existia um ecossistema. E tudo foi destruído para plantar apenas uma cultura. E aqueles animais, eles devem circular por ali, porque ele precisa de espaço. E aí vem alguém e joga veneno e mata aqueles animais que circulam por ali. Então, basicamente, a gente vai deixando estéril. E aí a gente vai ver as abelhas, as melípulas em especial, que tem o tamanho, a aerodinâmica para o nosso bioma, para a nossa flora, para as nossas florezinhas polinizadoras que vão estar... A gente está acabando com elas. Porque a gente pensa que independe delas a cultura que a gente vai estar se nutrindo. Então, em tese, a gente não precisa de abelha, a gente não precisa do que a abelha precisa, não precisa de água limpa, não precisa de floresta, não precisa de nada disso. Porque a gente colocou a semente no chão, a gente regou, a planta cresceu, e aí a gente tem o trigo, a aveia, o arroz, o feijão, o milho, e a gente acha que é isso porque a gente nunca parou para pensar, ou nunca falaram para a gente. E aí a gente segue desse jeito, achando que está tudo normal, a gente não tem a sensibilidade para pensar que não é justo que uma pessoa passe 8 horas trabalhando, 6 dias por semana trabalhando, e o que ela ganha é menor do que o produto que ela produziu. E que, basicamente, a pessoa que não está fazendo nada está ganhando rios, enfim, nem vou entrar nesse mérito, mas se a gente para pensar em como é montado o sistema, a gente vai ver que existe muita violência. Em muitos setores da nossa vida. Violência. Só que algumas coisas precisam até ser escondidas. Porque tem coisas que, né, você andando aí pelos interiores, você vê um monte de pasto, e você vê vaquinhas no pasto, e a gente está tão desconectado da natureza que a gente acha que esse é um natural, né? Que é bonito, inclusive, né? Que elas são felizes porque estão soltas no pasto. A gente nunca pensou que elas estão presas no pasto, né? A gente nunca pensou que, na verdade, aquele pasto era floresta antes. E a gente nunca pensou que, na verdade, eu preciso de floresta para ter água. E que o cerrado perde 5 rios por ano. A gente nunca pensou, porque não é interessante que a gente pense. E por isso que sempre que a gente precisa fazer um corte no governo, é na educação. Porque a gente não pode pensar, porque o pensamento gera questionamento. E o questionamento invariavelmente vai entrar na estrutura, porque a estrutura está muito errada. E como nós somos a engrenagem da estrutura, imagine a engrenagem pensando. Quebra tudo. Então, algumas coisas tipo uma coisa que você faz todos os dias, né?
3 vezes por dia. É claro que isso tem que ser escondido. Porque dentro de você existe uma coisa latente, né? A gente tem empatia. Dentro do yoga a gente diz o seguinte, para dukkha dukkhi. O yogi, ele precisa desenvolver uma virtude que é sofrer com o sofrimento do outro. Para o outro, dukkha, sofrimento, dukkhi, sofredor. Sofrer com o sofrimento do outro. Essa é uma virtude que a gente tem que desenvolver. Basicamente, daya, ou compaixão. Né? Empatia é uma coisa que está na gente, né? Faz parte da gente. Então, se a gente tivesse acesso aos abatedouros, a gente não estaria comendo o que a gente come. E orgulhosamente a gente fala, isso aqui é comida mineira, e a gente mudaria tudo. E a gente daria espaço para muita diversidade para produzir o nosso alimento. Né? Porque, na verdade, é a agricultura familiar que coloca comida na nossa mesa, né? Não é o agronegócio. O agronegócio produz commodity, alimenta 20% da população mundial, parte dos nossos impostos, parte do que a gente paga, parte do nosso financiamento comprando carne, porque a gente erroneamente pensa que a carne brasileira é para exportação, e a gente fica só com o lixo da carne brasileira. Mas não, os grãos que vão para a ração animal é essencialmente para exportação. Mas a carne produzida no Brasil, especialmente na região norte, ela é consumida pelo brasileiro. 80% da carne produzida no Brasil, o brasileiro come. 20% vai para fora. Se a gente soubesse o que acontece para aquele animal entrar no abatedouro, se a gente soubesse toda a cadeia de sofrimento e violência, talvez tudo fosse diferente. A gente não estaria correndo o risco, esses gráficos que vocês trouxeram aqui, acho que da perda da biodiversidade de 70 até 2018, sei lá. É um absurdo. E se a gente soubesse o que isso significa para a gente, e aí tem uma coisa que eu acho bastante triste, que é assim, de repente a gente precisa do colapso vir mesmo para a gente se dar conta, para que a gente se dê conta. Mas não, gente. Colapso vai vir, já está vindo, já estamos colapsando. Muitas coisas já estão acontecendo e a gente tem uma capacidade doentia de adaptação. A gente vai se acostumando, aí a gente se acostuma. Aí a gente compra um ar-condicionado. Aí vai chegar, obviamente, porque tem populações que não conseguem e sofrem diretamente com isso, né? que são desassistidas e tudo mais. Mas essas pessoas não importam para quem está ganhando dinheiro com o colapso. Então elas vão continuar sofrendo, e vão continuar sofrendo. E a fatia vai cada vez ser maior dessas pessoas. Mas essas pessoas que continuam ganhando, vão continuar ganhando. O colapso, tanto maior for, mais dinheiro vai ser concentrado. E vai chegar uma hora que a gente pode pensar, poxa, mas vai espirrar na bunda dessas pessoas também. Mas até lá, eles já estão vivendo entre os 6 que restaram, dentro de um bunker, com cachoeira artificial, e vai continuar os 6 brigando entre si, qual dos 2 vai ser o imperialista entre os 6. E a gente já vai ter um grande deserto. Então, pensar que a gente precisa de uma grande hecatombe, que a gente precisa da destruição para acordar, não. A gente precisa acordar para mudar esse sistema que é violento. E isso só vai acontecer a partir da gente. A gente precisa ir para a rua? Eu acho que sim, a gente precisa ir para a rua. Né? Só que se a gente for para a rua para acabar com o churrasco, só vai a gente para a rua. Tá?
Mas se a gente for para a rua reivindicando soberania alimentar, se a gente for para a rua com temas que tocam uma grande massa, a gente, no final das contas, vai chegar na questão animal. Porque a questão animal, ela está entranhada na injustiça social. Só um exemplo. O maior índice de trabalho análogo à escravidão está dentro do agronegócio, especialmente na pecuária. Quer outro exemplo? Violência contra a mulher. Existe um apagamento de uma violência que é muito comum e que não é denunciada, que é a violência da mulher rural, que grita, esperneia, mas a vida é completamente controlada por um homem naquele lugar. Ninguém escuta. Só sai dali para ir até uma cidade sob o domínio daquele dono da família. E basicamente, essa realidade está intimamente relacionada a monoculturas e produção de produtos de origem animal. Os dados que eu tenho, que é de Santa Catarina, era de uma região leiteira. De muitas mulheres violentadas, casos de morte, mas que não é falado. Então, se eu estou preocupado com o social, com a causa humana, né, já que é utopia ficar pensando nos animais, que não é, eu preciso olhar na relação com os animais e o que eu estou financiando. Enquanto eu estiver financiando esse sistema agropecuário, eu vou estar financiando o empobrecimento, os conflitos agrários, eu vou estar, o conflito rural, eu vou estar financiando, enfim, eu vou estar financiando inclusive violência policial nas periferias, tem um monte de coisa que dá depois não, porque meu tempo está acabando, mas existem links para todas essas violências que acontecem na nossa sociedade, né? Inclusive, nutricídio, que é pouco explorado, assim, as pessoas não falam tanto, mas que também tem relação com o agronegócio. Enfim, para ir fechando a minha fala, eu acho que é muito importante quando a gente reconhece a não violência a partir da ótica da espiritualidade, a gente tem que saber que ela é mais universal do que a nossa própria espiritualidade, ou mesmo associada a segmentos espirituais. Ela é parte da biologia. A não violência é um preceito fundamental da possibilidade da vida em coletividade. Só é possível a gente viver junto se houver um princípio de não violência. E aí apagar violências que acontecem faz com que violências cheguem até nós de forma camuflada. Aí a gente vai apagando o que acontece com os animais e a gente vai tendo pessoas mais reativas, pessoas menos tolerantes, porque aí a gente entra em um outro setor que eu acho delicado falar, mas só para tocar nesse ponto como provocação. A gente sabe que a gente tem um sistema nervoso, que é o sistema nervoso entérico, que tem relação do nosso intestino com o nosso cérebro, né? E essa informação do que a gente come é processada no nosso campo cognitivo também, né? Através do maior nervo do nosso corpo, que é o nervo vago. A gente sabe que vários dos nossos impulsos do que comer, vontade do que comer, é dirigido pelo nosso intestino. Cerca de 500 milhões de neurônios aqui. Então, sim, tem uma influência forte do que você come com o que você pensa. Ah, então as pessoas são ruins porque comem determinada coisa? Não. Existe uma influência, né? E aí sim, a gente vai ver que existe uma influência que, em certo grau, ela se expressa. Tanto é que a gente está no século XXI e o maior poder imperialista do planeta é poderoso por conta da indústria bélica. Ganha dinheiro matando, provocando guerras. É assim que ganha dinheiro para se manter no poder, fazendo guerra.
A gente tem, nesse momento, um genocídio em curso. As nações do mundo já declararam que não é justo o que está acontecendo, mas ninguém está fazendo nada, porque mexe na economia. E ninguém vai querer comprar briga com quem tem muito interesse com a briga. Então, assim, são situações delicadas que precisam partir da gente. Então, eu fico muito feliz e honrado com esse convite de estar falando com vocês sobre esse tema, que eu acho que poderia ser vindo de alguém que fala de yoga, mas poderia ser vindo de alguém que fala sobre budismo, vindo de alguém que fala do evangelho segundo os essênios, poderia ser alguém que não acredita em Deus, não acredita em nada e só acredita no que toca, no que percebe. Poderia ser essa pessoa também, porque é universal. E aí, então, eu sinto que tanto mais a gente fala, né, tanto mais a gente aborda e dá espaço para esse tipo de situação, entender. Eu não sei se foi a fala da Carol, não me recordo, perdão. Mas que, às vezes, a gente acha que não tem nada a ver com a gente o que está acontecendo. Mas, no final das contas, todos os conflitos, todas as situações têm íntima relação com a gente. Em algum ponto a gente vai sentir aquilo. Em algum ponto a gente vai ser prejudicado por uma injustiça que está acontecendo. Então, óbvio que eu não vou chegar falando da questão animal para os povos indígenas. Eu não chego aos pés do que eles fazem pelo planeta. Então, eu não vou falar nada. Mas como eu não sou, e nós não somos, e nós não estamos inseridos nem naquela cosmovisão, nem naquele ambiente, o papo é para a gente. A gente não pode usar uma outra realidade para justificar a nossa posição, o nosso hábito, sendo que a gente não compartilha daquela realidade. Né? Da mesma forma, a gente não pode virar e falar, mas tem um monte de gente que não tem dinheiro para ser vegano. Né? Usando a miséria para justificar o porquê você não vai fazer, sendo que você tem dinheiro. Você pode fazer escolha. Então, assim, é até covarde da nossa parte usar a miséria do outro para tentar se blindar de um mal que, na verdade, está gerando a miséria no outro. E aqui eu encerro, eu queria agradecer muito a atenção de vocês e dizer uma última coisa. Não use a sua inteligência para justificar a sua ignorância. Tá? Muito grato. Eu deixei 5 minutos, caso alguém tenha alguma pergunta ou algum comentário a fazer. Sim. Boa tarde. Eu gostaria só de complementar que você falou que está acontecendo um genocídio no momento, né, que é em Gaza. Eu gostaria só de recordar que no momento estão acontecendo diversos genocídios dos animais, que é o tema, né, que a gente devia estar falando aqui do MOVE, sobre os animais. Então, eu acho que nós precisamos lembrar que nós precisamos trabalhar pelas causas humanas, humanitárias, mas nós não devemos de trabalhar pelas causas dos animais, porque eles são vítimas. Você falou aí da pecuária, das vítimas da pecuária, você citou as pessoas, né, que trabalham análogo à escravidão, da violência com a mulher, mas as maiores vítimas da pecuária são os animais. E elas são vítimas graças às pessoas que se dizem de bem, que contribuem com a matança dos animais, comendo animais, né? E você falou também, é só um complemento, do que o que a gente come, né, passa para o nosso cérebro, passa para a nossa vida. A própria doutrina espírita fala, o MOVE tem escrito lá, que a doutrina espírita fala que quem come carne tem a barriga um cemitério. A doutrina fala isso. Né? Então, a gente tem que entender que a própria doutrina compara as pessoas que comem animais com canibais. Né? Então, são vibrações também
do que a gente se alimenta, dos nossos irmãos menores, que causa essa vibração negativa na gente e no mundo. Eu não lembro quem foi, não lembro qual foi o filósofo que falou que, enquanto a gente continuar massacrando os animais, contribuindo com o sofrimento, a morte deles, não haverá paz no planeta. E que a paz começa no nosso prato. Se a pessoa não tem condição de tirar um pedaço de animal do prato, como que ela pode querer paz para o planeta? Essa é a minha contribuição que eu gostaria de dar. Obrigada. Muito agradecido. É muito importante olhar para isso. Eu só queria arriscar, enfatizar um ponto que eu acho importante, é que em todo desequilíbrio entre seres humanos, a vítima primeira vai ser os animais. Essa é a reflexão que eu queria trazer. Enquanto a gente naturalizar a injustiça entre os seres humanos, os biomas e todas as espécies animais, não só vacas, porcos, galinhas, peixes, vão ser vítimas. Todos os animais vão ser vitimados. Todos. Por isso, olhar para as mazelas humanas é a forma, no final, de como a gente salvar os animais não humanos, né? Por isso, até 2015, eu só advogava pelos animais, e não me dava conta de que, enquanto estiver pessoas passando fome, essas pessoas vão comer o que tiver na frente delas. E sempre a vítima primeira vão ser os animais. Então, eu preciso lutar para que todos tenham o que comer, para eu conseguir falar sobre defender os animais. Né? Senão eu vou estar sendo injusto com aquela pessoa que está passando fome. E injusto com os animais que serão vítimas dessa fome. Então, quando eu enfatizo a crise na Palestina, o genocídio na Palestina, eu estou sendo até um pouquinho injusto, porque eu não falei do genocídio no Congo, nem no Sudão, nem no Mato Grosso do Sul, e nem no sul da Bahia. Porque as principais vítimas de todos esses conflitos, obviamente a gente se sensibiliza muito pelos iguais, mas vão ser os animais. Pense que um lugar que foi todo destruído por bombas, e a gente está vendo pessoas migrando em cima de charretes entupidas de coisa, com aquele burrinho puxando tudo aquilo, a gente pode ficar com dó do burrinho. Mas e todos os animais que morreram? Porque não tem 1 centímetro de espaço livre para eles fugirem. Então, assim, a primeira parte do sofrimento são os animais. Primeira. Então, se a gente não olha para o que o ser humano está fazendo com o ser humano, os animais vão ser vítimas sempre, 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 numa escala absurda. Essa foi a parte que eu ganhei na minha jornada, sabe? Em 2015, pensar que não dá para fechar a conta ignorando os conflitos humanos para salvar os animais. Mais algum comentário? Sim. Não. Sim, sim. Diante dessas informações, esses esclarecimentos que a gente já tem o hábito, a consciência de prestar atenção na nossa alimentação, nos nossos hábitos. Mas como? Eu fico pensando, gente, eu preciso sair daqui e conversar com a minha família, com o pessoal do meu trabalho, esclarecer isso, mas quando você não tem abertura para você se posicionar, como que a gente fica? Como mais que a gente pode colaborar, além das nossas próprias mudanças? Sabe? Muito grato. Você sabe que santo de casa não faz milagre, é muito sério, né? Isso. Então, assim, às vezes a gente tenta mudar, depois que a gente sabe o tanto que faz mal, para os animais, o tanto que faz mal para o meio ambiente, para a sociedade, aí a gente não quer que as pessoas que a gente ama
façam isso. Mas é um tema tão difícil, especialmente por aqueles que te conhecem. Então, eu reconheço, no âmbito familiar e de trabalho de pessoas que a gente conhece, a maior força que existe de transformação é o seu exemplo silencioso, né? É você estar ali, fazendo com aquilo gostoso que você levou. Vão te perguntar, obviamente. Aí, perguntou, abriu o espaço. Se você responde demais, já começa a ficar também, né? Então, assim, tem que ir medindo. Agora, ações com quem não conhece é mais fácil, porque a pessoa não tem um pré-julgamento sobre você. Ela vai ter mais abertura para acolher aquilo. Então, usar nas redes sociais como outdoor daquilo que você quer trazer, se unir a movimentos de ativismo. Eu sei que não é todo mundo que pode ter uma vida voltada a isso, mas a gente de vez em quando pode, né? Às vezes, até você chega numa feirinha agroecológica e você vai naquela barraquinha daquela pessoa que está fazendo pastel ali, e você fala, poxa, seria muito legal ter uma opção de palmito ou alguma coisa. Palmito eu fui meio longe, pode ser uma coisa mais nossa, assim. Banana, E aí a pessoa, sabe, na outra semana ter lá a opção. E aí, essas pequenas coisas, são pequenas coisas que às vezes a pessoa nunca pensou, né? E de repente abre um leque, abre uma possibilidade. Eu acho que existem momentos pontuais revolucionários que a gente precisa se organizar em massa para construir alguma coisa ou derrubar alguma coisa. Mas tem uma ação silenciosa de formiguinha que é muito eficiente. E que essa é a que acontece todo dia, né? E é eficiente porque acontece todo dia. A pontual, ela é grande, é impactante, mas acontece naquele final de semana, quando for, não sei o quê, né? Grato. Agora eu preciso acabar. Gratidão, gente.